Dando Enter, já está retirando este e-mail. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje vamos dar continuidade à nossa série de videoaulas além do básico, aprendendo novas funções aí todos os dias, além do básico, que nós já vimos em outras videoaulas. E no dia de hoje vamos continuar sobre as funções regex, que nós vimos na última videoaula sobre a função regex match, onde nós conseguimos verificar strings da nossa planilha, células também da nossa planilha, e com a expressão regular verificar determinados critérios, se atende àquela necessidade, resultando num valor booleano, verdadeiro ou falso. E com essas expressões regulares, nós utilizamos nas outras funções regex também. Nessa videoaula, vamos ver sobre a função regex que extrai determinados dados, determinado texto da minha planilha, com essas expressões regulares. Vamos aprender um pouquinho mais sobre ela. Aqui eu tenho dois exemplos que nós vamos aprender. O primeiro, vamos ver como extrairmos meu endereço de e-mail, contato@sheetsazy.com.br dessa string. Tenho esse texto aqui na célula A1 e eu quero retirar este e-mail que eu tenho aqui desse texto, dessa string. Vamos aplicar a função aqui embaixo na célula A2. Vou colocar igual regex extract, aqui a segunda opção, extrair. Caso não apareça sua sintaxe, é só clicar aqui no ponto de interrogação que vai lhe mostrar. Como a outra função, ela tem os critérios de texto e a expressão regular que eu vou utilizar. No texto, também como a outra função, ela é o texto de entrada, o texto que eu vou fazer a verificação com a expressão regular. Pois essa função aqui ela extrai substrings correspondentes a uma expressão regular. E aqui na expressão regular, nós já vimos na última videoaula, é a primeira parte do texto que corresponde a essa expressão será retornada. Aqui eu tenho um exemplo, né? A, B, C, D, E, F, G. E aqui eu tenho uma expressão regular que eu consigo utilizar, que é o C ponto asterisco F. Ele vai retirar do C até o F. Vamos aplicar essa função para ver o resultado. Vou dar um Ctrl C. Vou voltar aqui e vou dar um Ctrl V. Então, nessa função regex, eu tenho esse texto A, B, C, D, E, F, G. O alfabeto aqui de A até G. E nessa expressão regular, eu consigo verificar que eu quero começar no C. Então, a partir do C, ele vai pegar o ponto. Ele vai continuar pegando caracteres, qualquer caractere. Aqui o asterisco, qualquer caractere até o infinito. E eu estou limitando até o F. Então, ele vai pegar do C até o F. Vou dar um Enter aqui. Veja o resultado que deu. C, D, E, F. Pegando do C até o F dessa string. Nós conseguimos, utilizando esses caracteres especiais aqui como ponto, que ele vai pegar qualquer caractere, o asterisco ele vai repetir aquele caractere até o infinito, mas eu estou limitando com um F. Então, chegou no F, ele para por ali para retirar esta string. Aqui eu poderia pegar do C até o R, mas como eu tenho algumas substrings aqui, algumas palavras que também iniciam com C e podem terminar com R, ele pode retirar o valor errado. O que nós vamos fazer? Vou aplicar novamente aqui a função igual regex. O texto vai ser a célula 1, ponto e vírgula. A expressão regular que eu vou utilizar. Eu gosto sempre de iniciar aqui aspas duplas, dentro de aspas duplas, colchetes. E dentro dos colchetes, vamos verificar aqui o que nós queremos retirar. Como eu quero retirar um e-mail, ele pode ter nesse e-mail, neste caso aqui eu só tenho letras minúsculas, não tenho ponto, não tenho hífen, não tenho nenhum caractere especial nesse e-mail. Mas o seu e-mail poderia ter uma letra maiúscula, poderia ter um ponto, poderia ter um underline ali, você teria que colocar dentro da expressão regular. Aqui, como eu não tenho, eu posso colocar somente as letras minúsculas. Coloco A-Z, então eu quero pegar
de A a Z, letras, uma palavra que contenham essas letras de A a Z, sendo minúsculas. Eu quero continuar essa expressão, asterístico, até ele encontrar um arroba. Vou colocar o arroba aqui. Caso eu dê um Enter, ele vai pegar tudo que eu tiver de letras minúsculas até o arroba. Uma palavra que contenha textos em minúsculo até chegar no arroba. Vou dar um Enter. Ele retirou contato arroba. Se eu alterar aqui, colocar contato.abc, dá um Enter. Veja que ele está retirando somente ABC arroba. Ele não está pegando o ponto que eu tenho aqui. Para isso, eu precisaria colocar aqui dentro também o ponto. Aí sim, ele iria pegar contato.abc arroba. E caso eu tenha letras maiúsculas aqui também, deixa eu botar o C em maiúsculo. Veja que ele está pegando aqui contato. O C está em maiúsculo, eu não especifiquei. Então é interessante você se atentar quando você for aplicar esta função, que ela vai retirar os textos que você colocar nesse critério. Tenho maiúsculo, eu tenho que colocar, tenho ponto, eu tenho que colocar, e todas as expressões regulares que eu preciso colocar aqui dentro para retirar o texto correto. Eu vou tirar o ponto aqui e vou alterar novamente para contato@sheetsace.com.br. Beleza, aqui ele está pegando todas as letras minúsculas, todas elas, até chegar um arroba. Mas eu quero retirar também tudo que está atrás desse texto. Vou abrir novamente aqui os colchetes. E dentro dos colchetes também só tenho letras minúsculas. -Z. Vou pegar aqui até o final, pegar tudo que tiver ali atrás. Só que eu tenho .com.br, então eu tenho esses pontos aqui atrás. Eu tenho que especificar esse ponto para pegar tudo. Caso eu queira somente pegar o contato @sheetsace, desta forma já vai retirar. Dando um Enter, ele retira até sheetsace. Mas eu quero toda essa string, toda essa palavra que contém este e-mail. Aqui dentro da expressão onde eu coloquei depois do arroba, a expressão de letras minúsculas, eu vou colocar o ponto também. Dando um Enter, já está retirando este e-mail. Lembrando, se eu tiver um hífen, se eu tiver letras maiúsculas aqui dentro, eu tenho que fazer essa especificação dentro de sua sintaxe. E a outra dinâmica que nós vamos ver é para retirar, extrair um valor numérico de uma string. Aqui vamos extrair uma quantia de 9.755.500 de uma string. Retirar somente este valor aqui. Como nós vimos na última videoaula, para extrair os valores, nós utilizamos este numeral. Vou colocar aqui igual regex. O texto vai ser essa string, ponto e vírgula. Na expressão regular, coloco aspas duplas, coloco aqui os colchetes e dentro dos colchetes 0,9 para representar o numeral que eu quero retirar, de 0 a 9. Neste caso aqui, se eu deixar desta forma, dar um Enter, ele vai retirar somente o 9, porque eu só tenho 9 aqui, só que eu tenho pontos também. Então, esses pontos, quando eu tenho em uma determinada string, ele está pegando isso daqui como um texto. Como nós vimos também na última videoaula, para eu fazer o match ali da função regex, eu preciso que seja texto. E aqui nessa string, eu tenho como um texto. Eu vou colocar o ponto dentro de sua sintaxe. Vamos voltar aqui. Vou colocar o ponto. Caso eu tenha vírgulas aqui, também seria interessante eu já deixar esta vírgula aqui dentro. Vou colocar também a vírgula. E aqui no final, eu vou colocar o mais. Então, ele vai retirar tudo que eu tenho aqui atrás. Veja que ele já retirou 9.755.500. Mas aqui, em uma videoaula, eu já expliquei que um número, quando nós temos um numeral
dentro das planilhas do Google, ele sempre fica alinhado à direita. Se as planilhas do Google estão entendendo este valor como numeral, ele fica alinhado à direita. Se eu tenho uma string, esta célula, este valor reconhecido pelas planilhas do Google como um texto, ele vai ficar alinhado à esquerda da minha célula. Aqui nesse caso, ele está alinhado à esquerda, então eu não estou reconhecendo, a planilha não está reconhecendo como um número, está reconhecendo como um texto. Uma função que nós poderíamos utilizar neste caso aqui é a função valor. Aqui dentro da função regex, na frente dela, eu vou dar um espaço para aceitar a função e vou colocar a função valor. Esta função valor aqui, ela basicamente transforma um determinado número, que está como texto, em um valor. Se eu expandir mais aqui, converte uma string em qualquer formato de data, horário ou número que o editor das planilhas do Google compreenda em um número. Então, como era um número, este valor que eu puxei, ele vai transformar em número. Vou dar um Enter. E veja que agora sim está alinhado à direita. Ele tirou os pontos, porque a minha formatação desta célula aqui está automática. Caso eu queira fazer uma formatação de valores, aí agora sim eu consigo fazer clicando aqui em formatar como moeda. Ele vai fazer esta formatação. Ou aqui em cima em formatar número, consigo vir em contabilidade, que ele também vai fazer a formatação. Eu também poderia pegar essa string com a função texto e transformar. Só que daí poderia acontecer o problema de retornar este valor a uma string de texto e não de valores, e eu não conseguiria fazer um cálculo caso eu precise. Se eu tenho uma string aqui com texto longo e eu quero retirar apenas um determinado valor ali de dentro para posteriormente fazer um cálculo, eu consigo utilizando a função regex e posteriormente transformando essa string de texto em uma string de valor para posteriormente fazer esse cálculo. Lembrando que nós temos clube de membros aqui do canal, caso você queira ter acesso antecipado às videoaulas e vários benefícios exclusivos aqui dos membros, já tem um botão aqui embaixo onde você pode se inscrever. Com o dinheiro do cafezinho você me apoia demais o trabalho por aqui. E lembrando, se essa videoaula lhe ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google aqui do lado para você dominar essa ferramenta. Nós nos vemos nestas videoaulas. Um forte abraço e muito sucesso!